família! Estamos juntos novamente, mais um encontro no domingo para a gente discutir a educação dos nossos corações para os outros corações, né? Os corações dos nossos filhos e filhas, das nossas crianças. Também aí inclui os jovens. A gente não tem motivos para limitar só a educação dos pequenininhos, embora a gente possa falar mais sobre eles. A juventude tem as suas peculiaridades, mas é importante que a gente comece a treinar a nossa perspectiva, né? Alterando aqui a forma como a gente vê o mundo, vê as pessoas, passando a ampliar a nossa visão espiritual para nos vermos como espíritos e irmãos. Isso que é mais importante. Então, Educadores do Coração, de Walter Barcelos. Mas antes de a gente entrar no capítulo 2, eu comentei com vocês, na vez passada, da disciplina, mostrei vários livros sobre esse tema, o quanto que a gente confunde, às vezes, eu preciso disciplinar, confundir com punição, com castigo, com bronca, com repressão. E isso tudo está ligado ao autoritarismo, que é uma herança que a gente recebe aí da cultura, e com a visão reencarnacionista nós podemos dizer que nós já trazemos isso em nós, experiências de encarnações passadas em que nós fomos alvo desse autoritarismo e nós praticamos esse poder em excesso, essa transgressão, muitas vezes, do poder parental, que deveria ser simplesmente educar e amar. Por isso que Jesus veio até nós. Então, nós, fazendo aquela recapitulação, nós vamos lembrar da figura de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, é o nosso mestre a nos ensinar o quê? As leis divinas. Jesus veio para cá para ensinar tudo que o Pai ensinou para ele, tudo que Deus transmitiu para ele. Então, quando há essa expressão, esse entendimento, Jesus era o representante de Deus na Terra. Ele é o Espírito governador planetário. Ele é o mestre de todos os mestres. O grande coração, grande luz da nossa vida. Ele é o pão da vida. Tantas expressões bonitas, caminho, verdade, vida, o pão da vida. Então, aquilo que nos alimenta, aquele que se alimentar desse pão, ou então que beber a água viva, terá a vida eterna, a vida espiritual. Jesus veio falar do amor e veio falar do mundo espiritual para nós, que vivíamos há 2000 anos de uma forma ainda muito infantil na nossa evolução, ainda muito voltados para a matéria, para atender às regras daquela cultura, daquela vida, muito voltados a rituais que Jesus tentou também mostrar que Deus não quer esse tipo de sacrifício, não quer formas exteriores de rituais. Ele quer o nosso amor, ele quer a nossa alegria de viver, ele quer a nossa expressão interior, a nossa entrega enquanto filhos desse Pai. É semelhante à parábola do filho pródigo, em que o filho se afasta do pai e quando percebe o sofrimento que é viver distante do pai, o quanto de ilusão está a viver atrelado à matéria, ele regressa arrependido, numa jornada de encontro a esse pai, mas transformado. Jesus quer que a gente se encontre com ele, com esse coração transformado. E eu falei naqueles livros, então disciplina é ensinar, educar, nós estamos falando disso.
Então, existe uma forma de disciplinar, existe uma forma de educar. E é muito fácil a gente dizer isso. A gente precisa educar os nossos filhos. A grande questão é como. A gente fica com essa questão, porque no dia a dia nós deparamos com muitos desafios. Quando eu falei no início, né, que eu sou formada em psicologia, eu trabalhei em maternidade, então tenho uma experiência com as gestantes até ela ter o bebê, são as puérperas, trabalhando com a saúde mental dessas pacientes, trabalhando com grupos que a gente chama, né, socioeducativo, grupos que trabalham com informação, com esclarecimento, com orientação para essas mães a respeito da vida delas. Então, a questão da parentalidade. E eu fiz pesquisa de mestrado e doutorado também nessa área da parentalidade, mas já no campo da justiça. Na justiça a gente tem as varas de família, varas de infância, disputa de guarda, tantas questões ali também que são postas nas dificuldades de relacionamento que levam à separação conjugal, muitas vezes ao litígio, a briga entre o que antes era um casal que se uniu por conta do amor, se separa agora em um estado de guerra. E as crianças ali, como é que ficam quando o casal, que agora já não é mais um casal, né, tem filhos? O que se fazer com isso tudo? Como lidar com isso tudo? Então foram trabalhos, pesquisas de muitos anos e também com a questão da violência doméstica em que eu trabalhei e pesquisei. Então eu tenho essa trajetória, só que toda essa experiência, todo esse conhecimento adquirido e que eu ainda estudo bastante, eu resolvi colocar à disposição, mas trazendo a doutrina espírita para nos auxiliar a compreender. Então, essas questões familiares à luz da doutrina espírita, na intenção de nos educarmos para não vivenciarmos esses conflitos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar as respostas pela doutrina dos Espíritos, pelos ensinamentos do Evangelho. Existem técnicas aos montes. A própria psicologia tem diversas técnicas, mas existem práticas terapêuticas que não são psicológicas, mas que também têm esse efeito terapêutico de beneficiar as pessoas que estão em sofrimento. Muitas técnicas. Tudo isso a gente pode resumir em uma coisa só, como Jesus fez. Ele disse que todas as leis e os profetas estavam contidos na lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exatamente isso. Quando nós soubermos amar incondicionalmente, significa que a gente não vai ficar brigando, impondo a nossa vontade, que a gente vai querer que seja tudo feito do nosso jeito e não do outro. Significa o que incondicionalmente? Não é fazer tudo que o outro quer, não é deixar o outro dizer e viver da forma que quiser e eu também. Também não é isso. Então, o que é esse amor incondicional? É que eu não ponho condições para amar o outro. Eu reconheço o outro como um ser igual a mim, com os mesmos defeitos ou outros defeitos, mas um ser imperfeito como eu. Um ser que precisa de compreensão, assim como eu. Um ser que precisa de amparo, também como eu preciso.
alguém que precisa de esclarecimentos, orientações, tanto quanto eu. Então veja que eu olho para o outro. Existe a expressão em algumas tribos africanas, né? E eu te vejo. Essa expressão é uma expressão que significa eu te amo. Quando a gente fala eu te amo, eu amo você, para algumas culturas significa que eu te vejo, eu te considero. Você é alguém na minha vida em que eu, para tomar decisões, para agir, eu levo em consideração o que o outro sente também, como que ele vai ser afetado pelas minhas decisões. Então eu te vejo, você é alguém na minha vida, eu tenho consideração, eu tenho uma empatia, eu te compreendo e eu te coloco ao meu lado nessa jornada da vida. O que nós temos com a vivência do amor é que ele cobre a multidão de pecados. Então, o amor é a chave, é o nosso grande recurso, é aquilo que Jesus veio nos ensinar por meio do Evangelho, das leis divinas. A lei divina é lei de amor. Então, como que a gente pode educar-se para educar o outro? A gente tem que ter em meta que nós vamos estudar muitas coisas, vamos ter muitos conhecimentos, mas se a gente não tiver amor, como Paulo de Tarso falava, se não tiver amor, nada serei, nada adianta, nada. Sem amor, né, não tem valor. Então nós precisamos temperar todas as nossas ações com o amor. E eu falei do Janusz Korczak. É um nome que ele não era o nome real dele, ele se atribuiu esse nome quando ele começou a fazer o trabalho com as crianças. Eu falei desse livro, Como Amar uma Criança, O Direito da Criança ao Respeito, livrinho pequenininho que complementa este. E ele era um escritor também, escrevia contos e outras coisas, e ele escreveu Quando Eu Voltar a Ser Criança. Esse é um livrinho bem antigo e são os livros que nós temos traduzidos aqui no Brasil. Então esse aqui fala do trabalho dele como pediatra e como ele percebia que era o tratamento dado às crianças pelos seus pais. Então ele tentava reconhecer nesses pais a autoridade, a sabedoria da mãe, por exemplo, na hora de perceber a amamentação do seu filho, que ele mamava de um jeito, de repente ele não consegue mamar. É preciso que a gente perceba isso, esteja vendo os nossos filhos, contemplando essa criança. Quando a gente faz esse exercício de ver o outro, de considerar o outro, eu percebo mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento, quando elas são dentro de um processo de desenvolvimento natural da criança, tudo bem, isso é esperado. Mas uma mudança de comportamento brusca, a criança, ela estava calma, de repente ela começa a ficar irritadiça, o desempenho na escola cai, ela não consegue ter atenção, ela está chorando, ela começa a ter problemas para dormir, isso muito de repente. A gente tem que estar atento, porque isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo com essa criança. Algum estressor, algum elemento que está perturbando a criança e isso afeta o organismo dela. Então, se a gente tiver isso em conta, nós vamos poder perceber
e cuidar. Então, muitas vezes a mãe leva a criança ao pediatra, porque ele estava agindo dessa forma, passou a agir dessa outra. Ele está diferente. Eu percebi essa diferença. O pediatra vai investigar. Ele conta o caso aqui que a criança, a mãe dizia, esse bebê está com algum problema na boca e isso dói porque ele chora, ele não consegue mamar e ele chora. E aí o médico, examinando, coloca lá a luz na boca e descobre que tem algo grudado na boca da criancinha. E que quando ele vai sugar na amamentação, dói. Então ele autoriza essa mãe, ele devolve o poder para essa mãe. Porque a gente tende a fazer o quê? Quando a gente falou em terceirização, muitas vezes a gente faz isso. A gente joga no outro, deposita no outro a solução dos nossos problemas. E eu preciso ir no médico porque o médico vai resolver o problema dessa criança, eu preciso levar no psicólogo. Tudo bem, a gente tem que reconhecer que em alguns momentos nós precisamos de ajuda. Né? A criança está com um problema, está doente, eu não sei o que é, preciso que o médico investigue e trate. Então, nós também, né, devemos ser autorizados por esses profissionais para que eles digam, olha, você percebeu, você conhece melhor a sua criança do que eu. Eu que sou um profissional que não vejo ou vejo sua criança uma vez ou outra. Então, é devolver esse poder para os pais, porque nós já vimos, a responsabilidade é nossa. Então, os profissionais, esse conhecimento que eu trago do campo da psicologia, da filosofia, da neurociências e de tantos outros que eu estudo, me aprofundo, eles têm que servir para fortalecer, né? Eu não gosto da palavra empoderar, que é dar poder, mas potencializar, dar potência para a ação dos pais, para que os pais possam agir de forma consciente e a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, nós vamos cumpri-la com amor. Então, o capítulo hoje vai falar da inocência infantil. Veja que a gente começa a olhar para essa criança quando ela nasce e a gente percebe algo muito interessante. Ela parece que não sabe de nada. E esse autor, o Janusz Korczak, se é assim que pronuncia, quando ele fala do direito à criança, ao respeito, ao respeito, à consideração, que eu olhe para ela, que eu a escute no que ela fala, não é fazer o que ela quer, é escutar o que ela tem a me dizer e pensar a respeito, junto com ela. E, se possível, chegar a um acordo. E acordo não é assim, olha, eu quero que seja desse jeito, então você faz primeiro o que eu quero, que depois eu faço o que você quer. Isso não é acordo, tá? Isso aí é barganha, outra coisa. Então, os acordos que a gente faz com a criança é ouvir o que ela quer e poder conciliar o que ela quer, se ela pode ter, se ela deve ou não deve fazer, né? E dentro da dinâmica familiar. Então, se ela tem condições para fazer, tá? Considerar a capacidade intelectual, capacidade física, capacidade emocional daquela criança para aquela experiência, de repente, que ela está querendo. Considerar se é algo pertinente para a criança, né? Se é um conteúdo que é voltado para a criança ou não, se vai beneficiar ou se vai causar algum dano para ela, para outro ou para o meio em que vive. Então, existem vários critérios para a gente poder, né, observar, analisar. Então, criar uma criança, dar comida, dar roupa, dar casa, banho, escola,
O Isamitiba fala que isso é muito fácil. Educar uma criança dá trabalho. A gente precisa estar presente. A gente precisa olhar, escutar, acolher essa criança nas suas necessidades físicas e emocionais. As neurociências já estão comprovando que é a emoção que conduz o pensamento. Antes se queria jogar fora, a emoção atrapalha o pensamento. Tá? Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa que tem certa influência na mídia, e ela falou assim, não, mas eu me emociono, eu vejo um filme, eu choro. Isso não é emoção, isso é um sentido, senso comum, isso é pensar a emoção como algo muito, muito aquém do que é realmente. A emoção é que guia as nossas ações, ela é fundamental. Quem vai estudar neurociências não coloca a razão acima de tudo. É porque eu sou uma pessoa racional, eu penso. A emoção ela tem que ficar de lado porque ela atrapalha. Essa pessoa está equivocada, isso é um pensamento de antigamente, em que a gente queria separar, tanto que separou ciência de religião. O Descartes, quando ele separou ciência de religião, ele fez isso com um propósito, que era para as ciências avançarem, porque a igreja não deixava. Tinha que ser aquilo que a igreja ditava como verdade. Então, a Terra era o centro do universo, e isso estava errado. A ciência queria avançar para conhecer as verdades, ela busca as verdades. A filosofia também busca as verdades. Então, enquanto a filosofia reflete na busca da verdade, a ciência quer comprovar que aquilo ali que ela descobriu é ou não uma verdade. E vai se deparar com o quê? Com o que a gente pode compreender, porque nós somos muito limitados. Então veja que a educação ela precisa mudar ao longo dos anos, porque o ser humano é um espírito que evolui. Então nós não podemos ficar presos a ideias de séculos passados. Por isso que muitos pais hoje chegam na condição de dizer, não sei o que fazer. Porque a nossa infância, quem está na faixa dos 40, eu já estou chegando aí nos 50, essa é uma faixa de quem brincava na rua. Isso, né, porque eu fui pegar a internet aí com meus 20 e poucos anos, mas o meu filho mais velho, com 24, já nasceu conhecendo o computador. E o meu outro de 10 já... Esse aí, então, é da época de deslizar o dedinho na tela do celular, do computador. Então, é outra realidade, é outro mundo, a gente precisa se ajustar, né, a todo esse movimento, todo esse avanço. Mas esse avanço, ele precisou ocorrer separando a religião, porque Descartes, ele acreditava na alma. Não era que ele dizia que a alma não existia. A alma existia, ele acreditava, mas ele dizia assim, deixa a alma aos cuidados da religião e deixa a matéria para o cuidado da ciência. Então a ciência, ela se desenvolveu com um olhar para as coisas da matéria, buscando explicações aqui, desse mundo terreno. E quando a gente hoje caminha para entender que a sabedoria, a ciência é uma coisa muito maior, que não tem essa divisão toda fragmentada entre é a filosofia, como eu falei, psicologia, sociologia, antropologia, matemática, a física, a medicina, tudo fragmentado. A gente tem que entender que a gente precisa conhecer as leis universais. Lei universal. Então, o nome já diz, abrange tudo. Nós precisamos conhecer as leis que regem tudo. Existe um conhecimento que é a verdade, que nós estamos
nos aproximando. Estamos tentando conhecer o funcionamento do cérebro, mas essa ciência materialista acha que é o cérebro que comanda tudo. E a gente vai ver o quê? Que não é. Mas eles, aí voltando para a questão da emoção, já vimos que essa separação de emoção e razão não faz sentido. A emoção e a razão têm que estar juntas para que a gente possa tomar decisões coerentes, decisões equilibradas, decisões justas. Nós precisamos do equilíbrio. Por isso que a gente fala que a evolução se dá com a asa da razão, né, da inteligência, e com a asa da moral, da emoção, do amor. As ações divinas sobre toda a sua criação é com base no amor. Deus criou tudo através do amor. Ele é, pela questão número 1 do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, mas é uma inteligência suprema que não está apartada do amor supremo. Então, tudo que existe precisa, como eu falei, estar temperado no amor. Então, vamos entender que nós chegamos como seres espirituais, reencarnando num corpo de criança pequenininha, e nós precisamos aprender a cuidar delas, ampará-las, educá-las, tudo com amor. A base é o amor. O que nos deveria movimentar é a nossa emoção, que a gente faz essa reflexão, então passa por processos cognitivos que estão ligados à memória, estão ligados, né, a outros, enfim, a outros processos que vão fazer com que a gente tome uma decisão. Então, nesse conjunto todo de coisas que eu apresentei, que eu queria dar o fechamento do capítulo 1, para que a gente entenda o nosso papel como educador, alguém que vai disciplinar, e que a disciplina é educar com amor. Então, a Jane Nelson, com o livro Disciplina Positiva, é porque positivos, efeitos são positivos, são benéficos, são para fazer com que a criança se desenvolva nos seus potenciais. Nós viemos, encarnamos, e aí muito da ciência que ainda tem esse ranço materialista, ela vai se limitar a olhar o ser humano aqui e agora. Tudo bem, a gente aproveita muita coisa, mas a gente pode, como eu falei, ampliar a nossa visão espiritual, compreendendo que muitas coisas estão para além do que os nossos olhos podem ver. Então vamos entender agora, né, como agora no capítulo 2, o Walter Barcelos fala que a vida é evolução. O espírito somente obterá as suas possibilidades de aperfeiçoamento através da lei da reencarnação, pois é a oportunidade santa e abençoada do progresso incessante. Então veja que o que eu falei até agora, esse fechamento do capítulo 1, esse preâmbulo para a gente começar o capítulo 2, tá tudo conectado, porque se trata de oportunidades que nós temos para nos tornarmos pessoas melhores, para investirmos em nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Eu falei de reconhecer a potência que há em nós para agirmos com os nossos filhos, né?
ampliar a nossa visão espiritual, tudo isso é evolução. Está dentro da lei de amor e está dentro da lei de progresso. É importante que a gente entenda que essa lei da reencarnação, se a gente estudar as obras de Kardec, incluindo aí as revistas espíritas, ele vai falar do dogma da reencarnação. Dogma, a gente fica assim, mas como? Se a doutrina espírita não é dogmática, né? Ela não tem aquelas verdades que estão dadas, estão postas e são inquestionáveis. Mas por que Kardec fala no dogma da reencarnação? Porque ela é uma doutrina reencarnacionista. Se somos espíritas, né, praticamos essa filosofia espiritualista, então o espiritismo, ele não é exatamente uma religião, ele é uma filosofia de vida, é um modo da gente se guiar na vida. Por isso que o estudo da doutrina espírita, conjugado com os conhecimentos que nós temos, de psicologia, de filosofia e outras tantas, né, sociologia, nos dá todo um cabedal de conhecimento para progredir, para conhecer. Então veja que quando a gente fala de um dogma da reencarnação, é porque se nós questionarmos a reencarnação, e Kardec, ele faz um debate, né? Todas as críticas que ele recebeu, ele debate o que é o espiritismo nessa obra, e durante as revistas espíritas ele também faz isso. Por quê? Porque as pessoas faziam críticas, mandavam lá as cartas para ele, e ele aproveitava isso. Exatamente porque a crítica nos fortalece, nos faz pensar. E se a gente encontra respostas para aquelas críticas, nos faz avançar no conhecimento, nos fortalece ainda mais aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos, então, convicção de que nós estamos certos. Então, veja, se eu questiono a reencarnação, eu sou espírita, mas eu questiono, eu digo, não, tudo bem, eu acredito em espírito, na comunicação de espírito, o corpo que morre e o espírito vai lá para algum lugar, mas ele não volta não, ele não reencarna de novo não, eu não acredito nisso. Então a gente põe por terra a lei do progresso, que é uma lei universal. Então, quando Kardec fala da reencarnação, é algo que ela ocorre, queira você acredite ou não. Queira, né? A pessoa, eu sou católica, ou eu não acredito em Deus. Não interessa. Se é lei, é lei. Não importa se você acredita ou não acredita. Importa que se é verdade, se é uma lei universal, você está submetido, nós estamos submetidos a elas e nós vamos ter que cumprir com ela. Embora o espírito possa falar assim, não quero reencarnar, ele sabe que tem que reencarnar, mas não quero, aí demora 100, 200, 300 anos. Veja que muitos espíritos que reencarnaram neste momento em que a gente vive, que caminha para, né, a regeneração, então nós estamos num momento de transição planetária, muitos espíritos, por conta da mentalidade que eles apresentam, a gente já percebe que a última encarnação deles foi lá 300 anos atrás. Porque, diante de tantas mudanças, trazer concepções
de família, religião e sobre, enfim, a cultura, tantos valores ali que eram normais, vamos dizer assim, eram comuns. Então, não quero colocar como normal, não, comuns, tá? Porque normal não é a mesma coisa que comum, a gente precisa diferenciar. A gente pode exemplificar do tipo, a violência doméstica no Brasil é algo que ocorre com muita frequência, ela é comum, né? Ocorre muito, mas não é normal, tá? A gente não pode considerar qualquer forma de violência como algo normal. Não pode normatizar isso, achar que isso tem que virar algo comum, tem que ser algo que acontecer. Então, desculpa, normal não é a mesma coisa que comum. Então, vamos pegar a questão de o que era comum, o que se fazia, era o padrão de vida há 300 anos. Tem espíritos que mostram esse mesmo comportamento. Então, a gente pode deduzir o quê? Viveu lá naquela época. E nós vivemos, e nós trazemos isso conosco. Então, a lei da reencarnação é a oportunidade de progresso, elaboração, resgate. A prova, ela nos coloca numa situação que, sendo superada, nós nos elevamos. Então, a prova faz parte do progresso. A expiação faz parte do resgate de algo que nós fizemos no nosso passado, que afrontava as leis divinas. Então, nos colocava em desequilíbrio perante as leis. Então, nós temos aqui, né, a criança nascendo. Por trás da aparência própria, saibamos ver que toda criança é um espírito que retorna às lides humanas para resgatar e reconciliar, aprender e corrigir, crescer e aperfeiçoar. A criança, e nós já fomos criança, ou seja, todos nós estamos aqui e durante toda a nossa jornada, não é só durante a infância. Então, a infância, ele fala, né? É o momento em que a gente chega aqui, é como a gente encarna como bebê, naquele corpo frágil. E a gente vai entender por que a gente encarna como um bebê. A gente precisa daquela aparência que suscita o outro, um afeto ali, um carinho, uma vontade de cuidar. O bebê precisa sensibilizar os seus cuidadores para que cuidem. Então, aqueles que são os pais responsáveis, a família, para que cuide, para que esse bebê sobreviva. Caso contrário, se ele não receber os cuidados, ele morre. Então, ele tem uma aparência física para isso. Ele tem gestos que a gente vai dizer que é inocente, é uma criança que dá um sorriso, que brinca. Nesses primeiros momentos, primeiros 3 anos de vida, 4 anos, é um momento muito especial, de muita aprendizagem, em que a gente vê o que a gente vai chamar dessa inocência. A criança é um anjo, não tem nada de anjo, né? É uma expressão que a gente atribui por conseguir perceber e sensibilizar-se para um ser que está ali mostrando uma qualidade, um determinado jeito para nos encantar, para nos convocar a cuidar. Porque nesse momento nós precisamos investir na educação, precisamos investir no cuidado da sobrevivência física e psíquica. Então, veja bem que não é só dar comida para o bebê, não é só proteger do frio, né, colocar para dormir, mas é colocar no colo, é acalmar o bebê quando ele chora, é conversar com ele, deixar ele sentir o calor do nosso corpo, o som da nossa voz. O bebê precisa desse contato afetivo para o desenvolvimento psíquico, né? Psicológico, emocional.
Porque nós estamos falando aí de um ser espiritual. Se a gente olhar só para aquele corpo pequenininho, frágil, é pouco, é limitante. Então, nós precisamos ampliar, como eu falei, a nossa visão a respeito de quem é esse ser que nós recebemos. Então, nós vamos ficar por aqui. Essas reflexões já são bem importantes para que a gente considere a importância da reencarnação. E aí nós vamos nos aprofundar de como se dá esse processo da reencarnação, da chegada do bebê. Mas veja que tudo tem... você veja que tudo é planejado, né? Tudo tem um propósito. O espírito ele precisa nascer assim, nessas condições. Precisa despertar o afeto dos seus pais, cuidadores. Precisa dessa flexibilidade para poder aprender e aí ele ter a oportunidade de absorver novos valores. Para de fato ser a encarnação uma nova oportunidade de elevação espiritual. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro no domingo com os pais, com a família, e principalmente com Jesus.